Não, peraí, só que você tem que pôr isso aí embaixo, senão não dá aqui. Então, eu queria falar sobre a importância do nosso caminho, do caminho do esoterismo, o caminho do autoconhecimento, e a Marina Bach. Então, fala sobre isso, porque desde que o mundo, os conhecimentos esotéricos, os mistérios, eles têm vindo sem interrupção de mão em mão. A gente faz um elo com a antiguidade, com os conhecimentos mais antigos. Então, quem são essas pessoas? Eu lembro para vocês, membros da Porta do Sol, nós estamos falando com membros da Porta do Sol, então vocês têm uma apostila que eu enviei já para vocês, chamada Os Iniciados, que começa desde antes de Cristo, desde que o mundo é mundo, falando quem foram esses iniciados nesta linha que nós estamos trabalhando e o que eles fizeram. E nem sempre tudo foram flores, não, aliás, nunca são flores. Então, mas isso tem a ver com a Oscar? Olha, tem. Então, tem a ver com todos os mistérios, com todo o estilo de trabalho, porque não é uma religião exatamente, mas não deixa de ser um estilo de vida. Então, e tem feito assim, tido assim, uma época que isso é conhecido e tem outra época que é recolhido. Então, a época de perseguições, todo mundo se recolhe, mas não é que para de estudar. Entra nas sociedades secretas, fechadas, que nem para entrar custa, não é assim fácil, nem nada. Para o cachorrinho, por favor. Então, não dá, gente. Então, então nas sociedades alternativas, quando é perseguido, então fica secreto. Então, existem muitas perseguições. Então, quer dizer, nosso pensamento, nossa forma de vida, temos alavancado o conhecimento do mundo desde que o mundo é mundo. Tem prosperado, feito o conhecimento socializado, o saber para o mundo inteiro. E de várias maneiras. Então, eu vou falar num livro bem antigo. É o livro do taoísmo, do Imperador Amarelo, que gerou a acupuntura, Tai Chi Chuan e tudo mais que a gente hoje tem aqui e que acha que é moderno. Isso foi lá desde a época do Imperador Amarelo. Eu lembro, quando jovem, é um absurdo, jovem, que eu estava fazendo aulas de acupuntura, ela estava começando a chegar no Brasil, eu ganhei um livro do Imperador Amarelo, porque não tinha edição ainda. Hoje em dia já tem edição desse livro. Então, era assim, a gente recebia um livro xerocado do xerox de um amigo do Rosa Cruz, que eles tinham um livro autêntico, eles xerocavam e ficavam dando para os estudantes de acupuntura. Então, alguém chegava e sabia que você estava estudando, te dava um livro. Eu tenho esse livro até hoje. Então, foi assim que foi sendo preservado até que houve uma liberação no Brasil e se reeditou esse livro outra vez. Ele foi proibido quando? Antes, no Brasil? Na época do Getúlio Vargas. Então, na época da repressão, na época do Getúlio Vargas, ele foi proibido, queimado em praça pública. Então, tem um outro livrinho, aqui, olha, se você pegar aqui, ó, aquele lá do ciclo esotérico, branco e dourado, que está encapado, esse aí. Esse livro. Esse livrinho aqui, ó, é livro de instruções da época do CEVIP ainda, aqui, do ciclo esotérico. É um livrinho que eu encapei, ó, na época do CEVIP, ele está todo pretinho, se a gente manusear ele muito, ó, ele rebenta, ele está bem velhinho. Esse é meu livro que eu faço questão de mantê-lo, inclusive.
Inclusive tem anotações, ó, tem anotações que eu fiz, ó, na época da minha juventude, que eu li pela primeira vez. É um livrinho bacana, autoajuda, conhecimento, pensamento positivo, nada assim que você fala, nossa, olha que aí vai aproveitar a juventude, está dando ideia muito avançada do qual os jovens não vão dar conta. Não, nada disso. É um livro bem... Ele foi proibido na época da repressão do Brasil. Inclusive, foi proibido de editar. Aí os editores pegaram os capítulos, fizeram em revistinha por capítulos, mudaram algumas palavras e o conhecimento e depois foi editado novamente. E de tempos em tempos a humanidade dá um chegar para lá em nós, nós, quer dizer, nas pessoas que pensam essas coisas como nós. Porque nós trazemos para o mundo coisas novas e temos coragem de divulgá-las. Então, ensinando os homens a falar. Aê, 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 ó, fizemos na escola de Neuses, puseram lá na Grécia as Olimpíadas, e assim foi a luz, o conhecimento do milagre, do perdão, do amor, autoconhecimento. Então, foi a caridade, a cooperação, as pessoas serem solidárias uma com a outra, o compartilhamento das coisas. Então, tudo isso foi pensamento que tem sido permeado pela humanidade desde que o mundo é mundo. E houve uma época entre que aqueles que queriam dominar o mundo resolveram perseguir durante quase 500 anos os esotéricos todos do mundo, que foi a Igreja Católica, revestido na época pela Igreja Católica, que fizeram a Santa Inquisição. Então, sobrou para todo mundo, foi tortura para todo quanto é lado, foi coisas horríveis, mesmo as torturas. Eu fui no Museu de Tortura lá na Espanha, meu Deus do céu, que horror aquilo, que horror. Então, é um lugar que você vai uma vez para não ir mais, porque é muito horrível mesmo o que o ser humano é capaz de fazer pelo outro para impor suas ideias dominadoras. Então, ele fala que o outro é aquilo que ele é, né? Então, foi feito fogueiras, mataram, já começou com... crucificaram, mataram, torturaram milhares de pessoas. Até quando o Brasil foi descoberto, ainda tinha tortura no mundo. É claro que isso tudo aí mistura a perseguição idealista, né, sobre os ideais, quando as pessoas não concordam com seus ideais, aí mistura também com o governo, aí entram os interesses e a corrupção e o dinheiro. Então, por exemplo, tinha um judeu cabalista ali não sei aonde, riquíssimo, cara, pega o cara, acusa ele de bruxaria e pega as coisas dele. Fica com a casa dele, com os bens dele, com o dinheiro dele, mata ele, mata a família, pronto. E assim eles foram enriquecendo, se apossando da coisa dos outros. Isso foi muito comum. E queima livro, queima, mas eles ficam com um livro para ler, para ver o que está, daí reescreve e mostra como se fosse deles. Eu lembro uma época, na época fase repressão ainda no Brasil, que ainda estava passando para São Paulo, alguns grupos nazistas, assim, de pessoas que realmente achavam que o mundo devia ser elitizado. Falo isso para não falar outras palavras. Né? E eles... eu falei assim, mas por que vocês perseguem as pessoas que pensam de forma diferente? Vocês discordam delas? Qual é a discordância? Sabe o que o rapaz falou? O rapaz hoje é juiz. Tá? Ele já estava fazendo um concurso na época e entrou. Então, promotor, não é juiz, promotor. Então, hoje ele falou assim, olha, eu discordo do seguinte, eu não discordo, eu acho que está tudo certo. Eu falei, então, por que perseguem? Porque não fomos nós que fizemos. Foram eles. Então,
está errado, a gente corta tudo e faz o que nós que fizemos, é isso. O único erro é esse. Ah, tá, é inveja. Em outras palavras, é inveja. Então, é assim que é. Então, o ser humano faz isso desde que o mundo é mundo. Então, fizeram isso para os índios, então, os caminhos do Piabiru, as estradas que os índios andavam daqui até o Peru, que os incas vinham, que havia um trânsito enorme pela América Latina toda, que foram usadas pelos portugueses, pelos bandeirantes, sertanistas, foram usadas as mesmas estradas que os índios usavam. Pegavam os índios e falavam, daqui, quero ver sua estrada. E eles ficaram como se eles que tivessem aberto esses caminhos. Agora, claro que com o passar dos anos, os estudiosos vão lá, começam a ver, começam a rever, e a gente começa a falar, começa a ter mais pessoas com aquela cabeça da Semana da Arte Moderna no Brasil, que começa a pensar e começa a revelar como é que é, fala, vocês têm que conhecer o Brasil, você tem que viajar, você tem que olhar para saber a verdade. Então, porque ela não é revelada assim. Então, tem que ter coragem de escrever, de editar, de arriscar a tua vida em nome do conhecimento ancestral. Então, muito dos índios, então, eles mostravam o caminho, depois que eles mostravam o que acontecia, eram mortos, para não contar mais nada para ninguém. Tá? Então, teve muito disso, até agora há pouco, no Brasil, que eu conto aquela história que eu tive aquela experiência na Ilha Grande, na Ilha Comprida, no Amazonas. Amazonas não, em Goiás, né? Que eu conheci uma tribo, que estavam restando só 3 pessoas, que estavam em extinção. Eu falei, mas como, vocês estão se matando? Ele falou, não, a gente só para de passar o conhecimento. Então, eu fiquei impressionada pelo índio, que para ele suicídio é parar de passar o conhecimento. Você não passa o conhecimento. Então, é uma forma de suicídio. Então, quando a gente combate o suicídio, a gente combate o não passar conhecimento. Você tem que passar seu conhecimento para o próximo, você tem que falar as coisas que você sabe, tem que defender suas ideias. E eu aprendi muito nesse período de mudar esse pensamento, de ver como é que é sofisticado o pensamento dos nossos indígenas, como eles já conheciam muita coisa, do rio Tietê. O rio Tietê, ele nasce todo o rio corre para o mar, o rio Tietê corre para cima. E foi invertido. Uma das coisas que a Porta do Sol tem feito desde que começou a trabalhar é ensinar. Ensinar. Então, às vezes, tem gente que fala assim, a Ana Vitória, ela manipula. Eu falei, como manipulo se eu ensino? Se eu ensino a pessoa a refletir e questionar as coisas que vê. Não está certo isso, entendeu? Então, às vezes, o dominador, ele acusa o outro daquilo que ele é. Então, quando alguém fala assim, fala, o que você está ensinando? O que você está mostrando? O que você está dando de bom para a humanidade? Essa é a pergunta. Está dando nada. Né? E às vezes está repetindo ideias nossas. Então, eu queria contar para vocês que falar sobre os esotéricos sempre foram perseguidos, nós todos, sempre fomos. Deixa a gente andar um pouquinho, dá uma asinha. Depois vai. Então, imagina só, o livro do Ciclo Esotérico da Comunhão do Pensamento ainda tem o carimbo do CEVIP, que é uma organização que eu fiz há mais de 30 anos atrás. Centro de Estudos Vitalistas Paracelso. Então, eu ia falar sobre Paracelso. Paracelso, eu dei o nome Paracelso. Você vê como eu estou ignorante? Eu tinha uma amiga que tinha um amigo que chamava Celso. E ela era apaixonada por ele. Nossa Senhora, embora casada, era apaixonada por ele. Eu gostava demais dele. Então, quando eu fiz o Centro de Estudos Vitalistas Paracelso, eles acharam que eu fiz por causa dele, que eu gostava dele também. Não sabiam quem era Paracelso. Olha que absurdo. Quando eu soube anos depois, eu falei, pelo amor de Deus, gente, nada a ver. Então, quem é Paracelso? Você vê, só em São Paulo, tem mais de 50 que eu contei naquela época,
farmácias com o nome de Paracelso, em homenagem a Paracelso. Paracelso foi precursor da homeopatia, da psicologia, da medicina, ele organizou a medicina como ela é, os estudos, fez aparelhos de cirurgia, tirou a coisa da astrologia com a medicina e a superstição com a medicina, e criou a química, criou os remédios. Hoje a gente fala, puta, mas na época foi muito bom de criar mentolato e outras substâncias que desinfetavam as mãos, que evitavam proliferar os vírus e as bactérias. Então, ensinou, fez outra grande revolução, que foi uma coisa realmente revolucionária. Ele dava aula num mosteiro, né? Eu não tinha assim, faculdade exatamente na Suíça, naquilo que seria a Suíça, a Áustria, toda aquela região, que tinha, a divisão do mundo está um pouco diferente do que é hoje. E ele queria ensinar na língua local, porque era tradição ensinar em latim. Aí mandaram ele embora. Falaram, não, aqui você não vai ensinar na língua local, porque nós aqui somos inteligentes, somos sofisticados, você tem que ensinar em latim. Tá bom, ele foi embora. Aí tem uma praça lá em frente, que ele pegou, abriu aula na praça. E as pessoas sentavam no chão e ele dava aula lá na língua local, na praça. E cobrava o mesmo valor que dava na faculdade. Os alunos começaram a ir, claro, na praça. Aí, quando os diretores da escola viram, chamaram de volta. Claro que ele foi. Então, eu fiz questão de ir nesse local, de conhecer essa cidade, Salzburgo, conhecer o riozinho que eu andava e ficava olhando para aquele riozinho, pensando na vida e na evolução do mundo. E fui no túmulo dele também, conhecer, ter foto no túmulo dele. Então, para mim, essa viagem foi muito importante para conhecer uma pessoa tão transformadora quanto Paracelso. Que, na época, se descobriu que o Paracelso não era homem, era uma mulher. Quem sacou isso foi o Jung, quando abriram o túmulo dele e viram os ossos. Ele falou, esse quadril é de mulher, não é de homem. E claro que o pai dele registrou ele como um homem assim que nasceu, ele tratou ele como um homem, porque na época o machismo era tão grande que se fosse mulher não ia ter nenhuma chance de ser o que ele foi, o gênio que ele foi, que com 15 anos já era um gênio. O pai dele sabia que ele seria um gênio, por alguma razão sabia. E ele protegeu o filho enquanto pôde viver. E ele, claro, que era um desacertado na vida, tinha mau jeito e tal, mas era muito inteligente, avançou na medicina, avançou nos pensamentos filosóficos, pôs regras, pôs leis, que até hoje são seguidas. Agora, o que está sendo repensado é agora com a medicina nuclear, né? E outras medicinas que estão surgindo e mudando agora os conceitos, mas essa era até agora tem sido assim. Então, Paracelso, ele tinha assim, um jeito de se divulgar, porque não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada, então como é que ele ia se divulgar? Então, ele fez o seguinte, ele chegou para os alunos dele, e tinha um aluno que eu amava muito, e ele falou assim, olha, vai fazer o seguinte, você vai nos locais onde tem pessoas que falam sobre medicina, nas escolas, e fala mal de mim. Você vai lá e fala mal de mim, fala que eu sou um louco, que eu não sei o que eu estou fazendo, que eu sou um bruxo, e prova. Daí você fala o que eu estou fazendo. Aí você, mas como eu vou fazer? Faz isso. Porque aí, quando você vai falar, você tem a oportunidade de falar o que eu estou fazendo. Então, foi assim que começou a ser uma leva de gente falando mal do Paracelso. Você vai ser isso, vai ser aquilo, eu sabia. Até que daí começaram, não. Começaram a conhecê-lo, e daí vinham conversar com ele, vinham chamá-lo para falar disso, se você quiser. Daí ele contava o que ele pensava. E assim ele foi ganhando adeptos e podendo falar mais sobre ele. E isso virou uma lei de mercado, inclusive de vendas, de sucesso.
Então, você, a passividade das pessoas te criticar, te notar, te falar, é porque você realmente é um sucesso. Porque se você não fosse nada, ninguém falava nada. Então, fazer um exemplo. Cristo, enquanto viveu, foi crucificado. Só ele não, foi todos os iniciados foram criticados no seu tempo, todos. Basicamente, não tenho notícia de nenhum que passou na boa em tempo algum. Então, você vê a Madame Blavatsky. Nossa, nossa, ela tem que viver assim, com um grupo fechado em volta dela para protegê-la, porque a coisa era feia do lado dela. Não fala que era louca, que era isso, que era aquilo. Então, hoje em dia, os livros dela é leitura obrigatória. Então, você tem que entender, tem que ler, tem que saber. Existe uma sociedade teosófica que só vive no mundo inteiro para divulgar a obra dela e dos outros teosóficos, Canna Bessan, Lidibit e todos mais, que uma pessoa tem que ter obrigação, que conhece o esoterismo, tem obrigação de saber. Então, isso para falar de Blavatsky, para falar de Lidibit, então, nossa senhora, pelo amor de Deus, Ana Bessan foi até presa. Até presa ela foi. Ela se exilou na Índia, também foi criticada lá na Índia. Daí protegeram o Gandhi e a Sociedade Teosófica, inclusive, patrocinou o Gandhi na época que ele começou a fazer a caminhada de rebeldia política, né? Como é que chama? O caminho da paz dele. Eles patrocinaram para poder defender os valores indianos para não ser esquecido. Então foram perseguidos, o Gandhi foi perseguido, foi assassinado, né? Foi caluniado, falaram que ele andava com as menininhas, aquelas sobrinhas dele que andavam junto com ele para ajudá-lo. Então, falaram o diabo dele, que ficava por dinheiro das doações e tudo mais, né? Então, quem ajudou eles foi a Ana Bessan e o Lidwiter, que pegaram e ajudaram. E não só o Gandhi, que foi muito auxiliado por eles, financeiramente também, como foi o Krishnamurti. Krishnamurti foi criado por eles, desde pequenininho. Eles roubaram o Krishnamurti. Viram o nosso do moleque e falaram, nossa, que bacana, esse cara é um gênio. Acharam que era Cristo, que era a reencarnação de Cristo. Eles alucinaram, passaram do limite, passaram do ponto. Só que o Krishnamurti, mais sensível, falou, não sou Cristo. E cada um devolveu o dinheiro que todo mundo tinha dado. Foi um escândalo na época e continuou nos Estados Unidos, tendo a vida denominada que ele teve e que ele ensinou muita gente. Então, ele acabou com esse negócio do mestre iluminado que ensina tudo. Então, ele falou, isso não existe mais. E também fez o quê? Falou para as pessoas, a era de aquário está chegando, não vai haver mais dependência, ou vocês aprendem até aqui, ou não vão conseguir aprender mais, ou vai ter que entrar dentro de si para aprender consigo mesmo. O mestre interior está dentro de você agora, não está mais fora. Então, ele inovou. Então, isso aqui, estou falando assim de uma leva de pequenos últimos iniciados que fizeram esse conhecimento gerar, circular pelo mundo. Aí teve um português que abriu o círculo esotérico da Comunhão do Pensamento, veio para o Brasil, onde está o nome dele, o círculo esotérico fundado por Antônio Oliva Rodrigues, em 1943, olha só, antes de eu nascer, e fundou o círculo esotérico da Comunhão do Pensamento e divulgou todos esses conhecimentos no Brasil, que o mestre Irineu, lá no Acre, recebia por correspondência, que era uma novidade absoluta. Era tão novidade quanto isso que eu estou fazendo agora, conversar com vocês pela internet. Lá receber estudos por correspondência era uma grande novidade. E o mestre Irineu se tornou discípulo, estudante, aliado do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento, e se você olhar os grandes princípios esotéricos corretos que tem o Daime, você vai ver da origem de onde vem dessa grande escola, dessa linhagem de esotéricos do mundo. Quando eu li o inário dele, eu falei, esse cara tem alguma coisa de esotérico. Aí fui ver, achei.
Porque eu fui do ciclo esotérico da Comando do Pensamento desde os meus 17 anos. Meu pai me fez sócia lá. Eu ia todo dia 27, todo dia 27. E lá comprava os livrinhos. Cada dia, meu pai, cada vez por mês, meu pai não podia me dar um livro. Todos os livros de yoga, Raja Yoga, Nani Yoga, Jnana Yoga, tudo ali. Li, estudava, pensava, astrologia, tarô, tudo. Então, lá era um centro de divulgação de todos os ensinamentos esotéricos que existiam. Em seguida, surgiu também a Federação Espírita de São Paulo e depois a Aliança Espírita, que foram divulgando o conhecimento de Allan Kardec, que foi contemporâneo da Blavatsky. Então, ela e eles se conheceram e se respeitaram. Porque o que fez Kardec? Ele começou a falar da mediunidade, da paranormalidade, coisa que ninguém falava, que era louco, que era histérico, que tinha que ficar preso, tomar remédio, tudo mais. E ele falou, não, existe espírito, existe energia, existe captação, e o método é esse. Então, ele entrou numa que acertou, olha o que aconteceu com ele, coisa louca, 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 tão louca quanto o que aconteceu com o Mestre Ireneu. Ele conheceu duas meninas médium, que elas recebiam um espírito. Ele fazia a pergunta, o espírito respondia. Saiu o quê? O famoso livro dos médiuns, que nós lemos até hoje como certo, 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 certo. Entendeu como é que era? Foi assim que funcionou, não foi ele que recebeu, ele foi só o repórter da história. Tá? A Blavatsky falou sobre outro tipo de mediunidade que é um pouco mais rara aqui no país, mas existe muitos, eu já vi muitos, pessoas que têm uma espécie de obsessão, ou, possessão, tipo obsessão, que a pessoa ela deixa a sua própria personalidade e outra personalidade, viva ou não, incorpora naquela pessoa durante anos, toma conta daquele corpo. E é um acordo que ambos fazem em função de alguma uma missão. Então, no Oriente, isso é muito comum acontecer, esse tipo de espiritualidade. No Ocidente, a gente já não aceita muito um espírito pegar seu corpo já andando. Não, peraí. Então, pode se comunicar por tempo limitado, não direto, dia e noite, como foi o caso dela, que ela também quase não tinha nem dia nem noite. Então, o espírito que ditou os conhecimentos para ela não tinha hora, não tem dia. Então, o que fez o Kardec? Ele deu essa disciplina para não deixar ninguém louco. Né? É isso que fez a disciplina. Então, a gente vai começar a olhar que a disciplina para a mediunidade é tudo, é tudo. Aí chega o mestre Irineu com essa planta de poder, que abre o conhecimento, socializa o saber. Então, fala aquilo que o Krishnamurti falou, o conhecimento é interno. Então, vamos lá. Então, você tem que abrir seu conhecimento, abrir seu coração, para poder se conectar também com o externo. Mas primeiro você tem que fazer um mergulho dentro. Você ensina a pessoa a pensar. Esse trabalho ensina a pessoa a pensar. Então, quando eu comecei há 20 e tantos anos, quase 30, com essa planta, eu raciocinei. Eu falei, não pode dar essa planta só baseada no inário, é pouco. Eu vou voltar para a raiz lá do mestre Irineu, do ciclo esotérico. Vamos começar a ensinar as coisas esotéricas que existem no mundo. Então, falar sobre pêndulo, sobre passe, todas essas coisas. E da disciplina, ensinar. Então, sempre ensinamos, sempre ensinamos. Então, passa esse conhecimento o tempo inteiro. Claro que o resto do pacote vem junto, né? As perseguições vêm junto. Tem gente que não gosta e não aprova. Como você fala que existe vida depois da vida? Né? Vai falar isso assim? Né? Como é que você fala que é possível você que a vida... Todos são filhos de Deus, não tem um Deus melhor que o outro Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Como é que você fala isso? Como você fala que existem dimensões no mundo?
mundos, universos no mundo do qual você pode se conectar. Como que a gente fala que você pode captar a coisa do outro e saber o que o outro está fazendo sem saber, sem ser expert em hipnose, nem nada. Que as pessoas não tanto fazem, que a polícia de São Paulo, a polícia do mundo inteiro tem paranormal trabalhando para eles. Indústria tem paranormal trabalhando para eles, é isso. Então eles querem que você saiba também? Não, você não pode saber nada. Então nós estamos entrando numa era de telepatia, em que o pensamento mais forte ele prevalece. Então, como sempre foi. Então, você vê num lugar uma pessoa que tem um pensamento firme e decidido, ele manda no resto das pessoas. Daí as pessoas falam, como é que eu faço? Como é que eu faço? Se não tem a lei, os princípios, a ética, para proteger aquele coitado, o outro vai pegar em cima mesmo. Porque tem um temperamento, não é nem pensamento, temperamento forte, é isso. Então, nós temos combatido muito isso, temos falado sobre a pacificação do espírito, mas não ensinado ninguém a ser submisso, ensinado as pessoas a pensarem, a se questionarem. Não é questionar o mundo, não adianta a gente pegar e querer que a pessoa questione o mundo. Então, vamos questionar aí o governo, vamos questionar o pai, a mãe, a avó, não, questiona você mesmo. Primeiro se questiona. Vai a fundo no seu questionamento. Vai a fundo no seu autoconhecimento, porque se nós não nos conhecemos, nós não teremos um propósito definido. Qual o propósito da nossa vida? Por que nós estamos vivendo? Por que nós estamos fazendo o que fazemos? Então, se não, no primeiro combate que alguém fala não ou fala algo mal para você, você não vai aguentar. Então, é isso que acontece, a pessoa não vai aguentar uma opressão vinda de fora, se ela não tiver firmeza de caráter. Então, vocês podem ver isso por mim mesma. Quanto que, nossa, pelo amor de Deus, nesses 20 e tantos anos de trabalho, antes ainda, tá, a gente falando e falando que a Ana Vitória é isso, a Ana Vitória é aquilo, que faz isso, faz aquilo. Pô, tá, e eu tô aqui, ó, continuo firme e forte, firme e forte. A princípio, quando jovem, eu fiquei chateada, porque eu dava muita importância para quem eu achava que eram meus amigos, eu achava, né? Hoje em dia não tenho mais isso, graças a Deus, a idade, devido à reflexão, tem me dado um discernimento maior sobre o ser humano. Então, acho que, claro que nós temos que ter firmeza nos nossos propósitos. Então, se a gente tem convicção naquilo que a gente está fazendo, sabe que aquilo que a gente está fazendo é o certo, não tem que temer nada, mesmo que haja combate. Teve gente, muitas vezes minha vida correu perigo, muitas vezes minha vida correu perigo. Eu mudei de casa, do Jardim da Saúde, para um apartamento por causa disso. Quando eu fiz a ONG Paz Sem Fronteira, coincidiu essa com alguns atentados contra a minha pessoa. Registrado em delegacia e tudo. Então, tem pessoas que depois, tem gente que confessou que foi nos trabalhos, armado, para tirar em mim, ou dar voz de prisão em mim. Eu falei, por que, mas o que aconteceu? O que você fez? A pessoa confessava isso depois, claro, que ela tinha mudado de ideia. Por que você vai fazer isso? Porque eu achei que você estava falando coisa muito transformadora e o meu irmão, não sei quem, mudou muito e eu não estava gostando daquilo, agora eu entendo que está certo. Foi uma pessoa só? Não, foram várias pessoas. Porque quando você muda, algumas pessoas vão discordar da sua mudança, principalmente aqueles que te mantinham em rédea curta, né? Então vai falar, quem está sofrendo influência de quem? Daquela mulher. Então vou lá, vou dar um tiro naquela mulher. Várias vezes isso aconteceu. Então eu estou acostumada, não quero me acostumar, aliás, né? A ter sempre difamação por um lado. No começo eu queria processar todo mundo. Hoje não. Fala, quer falar, fala. Então quem me conhece, conhece e sabe muito bem quem eu sou e acabou. E se eu não mereci a defesa de vocês, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui também, né? Eu tenho que rever o que eu estou falando.
Então, eu falo isso para saberem que a vida de um esotérico não é fácil. Então, quando eu convido, vem comigo, eu venho para esse universo, em que você não vai agradar todo mundo. Você não vai ser concordância em todos os lugares. Você vai se tornar uma pessoa polêmica, porque você fala a verdade, porque você não comunga com as coisas erradas, mesmo que pareçam certas, e o outro não aceita, porque envolve muitas coisas, né? Principalmente os interesses particulares, sexuais do outro. Então, a intimidade do outro é que fica vindo à tona, aí pronto, aí vai uma coisa assim que Deus o livre e guarde, o cara te pega ali que você fala, ah, não, pelo amor de Deus. É isso, então a pessoa às vezes ela quer também o poder de querer pegar e entrar num trabalho seu para fazer outro trabalho. Pegar pessoas que estão dentro do nosso trabalho e começar a divulgar outras coisas para te tirar de lá. Então, antes eu tinha preocupação com isso. Eu falei, nossa, fulano vem aqui só para caçar aluno, caçar cliente, ou coisa assim. Hoje em dia já vai quem quer, vai como pode, não tem problema. E desde que eu não me importei mais, tem aumentado. As pessoas vêm mais pessoas vêm, mais pessoas livres, né? Claro que tem as pessoas que são doentes mesmo, então a gente não precisa nem vir buscar, a gente encaminha, né? Então é isso, queridos. Então a gente não quer salvar o mundo, eu queria salvar o mundo antes, mas hoje em dia eu já percebo que você não pode salvar quem não quer salvação, essa é a verdade. A pessoa vai, não, não, eu quero ficar ali no jeito que eu quero, tá bom, então fica, meu amor, fica. Tá? Quando precisar de ajuda, é só berrar que a gente corre. Então é isso, eu queria que vocês estudassem, lessem essa apostila que eu pus, dos iniciados, lessem o livro As Vidas de todos os grandes esotéricos do mundo e olhassem que nenhum teve vida simples e fácil. A maioria teve que correr, se escondeu, ser assassinado, ser morto, torturado. Eu acho que eu tenho a sorte e felicidade de ter uma boa saúde. Eu fico doente às vezes, mas eu me curo, graças a Deus. Então, eu entro nas frias, mas eu saio delas. Né? Tem gente que só entra. Então, eu tenho sorte e proteção. Eu acredito que tenho a sorte de ter bons amigos também, muito bons amigos também, fiéis, né? Que me ajudam muito, muito, porque eu também sou fiéis a eles, todos, a vocês todos. Então, eu acho que isso aí tem me ajudado demais, 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 demais em toda a minha vida. Então, o que eu queria dizer é que isso é assim mesmo que acontece com o esotérico, com o militante espiritual, né? Ele é combatido da mesma forma que qualquer um que faz. É porque acha que tem ideias muito socializantes, ou acho que porque quer mudar o mundo, quer dizer, quando quer falar que quer mudar o mundo, quer mudar ele, aquela pessoa que é radical, e não quer que o mundo mude. Então ele sente que está combatendo ele, aquela pessoa, e ela vem contra. São pessoas assim, radicais nos seus pensamentos, né? Então elas se sentem ameaçadas pela nossa presença no planeta. A gente não precisa nem abrir a boca. O fato da nossa estarmos no planeta e falar em liberdade, falarmos em paz, já ameaça a estabilidade dessas pessoas. E elas começam a combater de tudo quanto é lado. Como é que elas fazem? Te desmoralizam, te ridicularizam, né? Tentam te desmerecer, desautorizar, arruinar sua vida financeira, emocional, todo jeito. Tentam fazer de algum jeito eles tentam fazer. Abalar sua moral de alguma forma, corromper seus filhos, né? Corromper seus amigos. É assim que fazem. Eles fazem isso tanto em todos os lados, para todo mundo. Não é? E vão continuar fazendo, porque é o único método que conhecem. Então, uma faixa de pessoas que ainda estão numa fase evolutiva muito sofrida, são pessoas que sofrem.
com doenças incuráveis, com dores incríveis, com necessidades financeiras terríveis, com rejeições terríveis, então, que não são aceitos na sociedade, que querem fazer uma coisa que não conseguem. Então, tem que culpar alguém. Em geral, quando a gente está ali, a gente vira alvo, né? Porque é o que está vendo, entendeu? Então, é isso que eu acho que, nossa, eu estou falando mais de uma hora sobre isso, e queria agradecer a presença de vocês aqui junto com a gente. Carla, bom dia, bom dia. Temos bastante pessoas hoje. Que bom, que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz da presença de vocês estarem nos prestigiando. Vocês são os guardiões da Porta do Sol, guardiões desse conhecimento. E quando eu conto dou um exemplo meu, é porque eu não consigo, não tenho como dar exemplo de outra pessoa, porque cada um de vocês tem que falar por si. Olha, eu também passo por isso, eu também, às vezes, sou perseguido pelos pensamentos que tenho, porque nós somos libertários, e isso não agrada o sistema. As pessoas que estão dentro do sistema rígido não agrada, sabe? Tem gente que ainda tem que ser avisada, olha, o imperialismo acabou no Brasil, não tem mais dono absoluto da vida das pessoas, porque antes o imperador era dono da vida e da morte das pessoas. Então, os portugueses já saíram, o Brasil não é mais colônia de Portugal, e a libertação dos escravos já houve. A gente tem que continuar avisando, ó, já houve, já houve, já acabou, já acabou, já acabou. Tem que continuar falando. Eles acham que a gente ainda estamos defendendo os mesmos princípios de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Ainda estamos defendendo os mesmos princípios do começo do Império. Não mudou nada. E os feitores, esses que são aqueles piores, mais perseguidores de todo mundo. Então, quem bateu no escravo era o feitor. Essa palavra aí, eu tenho orgulho por ela. É, é incrível, né? A gente vai falar, é um absurdo. Eu começo a raciocinar sobre isso. Renato Ache, como é que vai, meu querido? Tudo bem? Então eu estou aqui avisando que eu resolvi estar toda semana falando com os membros, me expor, para que qualquer dúvida que tenham ao meu respeito ou a respeito do nosso trabalho possam falar. Posso estar aqui, estou aqui, estou aqui, ao vivo. Então, porque esse negócio de ficar falando nas minhas costas, eu acho muito ruim. Falar do nosso trabalho nas minhas costas, eu acho muito ruim. As pessoas falam porque elas não conseguem a namorada que queriam, ou o namorado, sei lá o quê, o dinheiro que queriam, daí sai falando da gente. Então, puxa, sabe, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso, sabe? Então, tem muita coisa assim. Então, quando eu decidi falar aqui, foi justamente para responder pessoalmente qualquer dúvida que houvesse ou esclarecer o que é a Porta do Sol, como a Porta do Sol funciona e quem sou eu. Você sabe quem sou eu? Eu sei. Aos 73 anos de idade, com 70 anos mais ou menos de meditação a respeito da minha pessoa, eu devo saber um pouquinho quem eu sou. Então, eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou. Então, eu vejo a pessoa, oi, queridos, Renato, como que está? Carla, querida, como é que você está? Então, eu queria dizer isso para vocês todos, que o objetivo todos os dias estou falando na página participantes, estou falando em outras páginas também, para esclarecer e dizer que não ajo na sombra, nem atrás de alguém, e nem me escondo, nem me escondo, nem me escondo. Estou visível, ao vivo, a cores, entendeu? Então, tem coragem? Tenho, porque eu tenho convicção dos meus pensamentos, eu tenho convicção de tudo que eu estou falando, eu sei o que nós estamos fazendo é bom, eu tenho convicção da proteção espiritual que eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus nas alturas por tudo que tem nos dado e nos oferecido nesse tempo todo. Eu agradeço a Deus
todo o nosso amor. Então, eu vou terminar aqui falando que a Leona criou uma corrente de limpeza para a Porta do Sol, que é todo meio-dia, todo mundo escreve vibrando, 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 para limpar qualquer ruído que esteja na nossa corrente. Então, eu achei magnífico essa a iniciativa que ela teve. Então, vamos fazer um pensamento agora, já media limpeza de rede. Tá em rede, limpando para limpar esses ruídos, essas pessoas que falam ou que não sabem o que estão falando, e falam por razões particulares, do qual eu não vou falar, porque eu ia me sentir um xamã tem que saber guardar o segredo do outro. E eu sei guardar o segredo do outro. Até amanhã, queridos.